Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta. Hoje é um quadro do Entre Nós, comigo, a Claire, mas a ideia foi da Mandinha, a Amanda. Ela é companheira do Zé e ela vive pelos bastidores do Muda Floresta. Ela ajuda a gente fazendo revisão dos episódios, dando ideia, dando opinião, ajudando com músicas. Então, o podcast Muda Floresta também tem uma pitadinha da Amanda, então obrigada. E apesar dela ter tido a ideia, ela passou a proposta para eu fazer, porque tá relacionado a uma série que eu acompanho. Eu não vou dizer que eu sou fã, porque eu sou uma pessoa meio neutra assim com essas coisas, eu não me considero fã das coisas, eu gosto ali. E vida que segue, né? Mas a gente vai falar de Stranger Things. Vou falar abrasileirado mesmo. E a ideia, então, né, antes de falar, se você não assistiu nada da série, a gente não vai dar spoiler do final e tudo, mas se você não assistiu nada da série, talvez queira assistir, talvez você leve uns pequenos spoilers aqui, mas nada que vá afetar a sua série, quando for assistir, né? Mas a ideia é relacionar o mundo invertido que existe na série com o solo. E vai ser bem interessante, eu gostei muito da ideia, vamos conversar sobre isso. Então roda a vinheta, Zé, e bora lá. Então, como eu comecei falando, a ideia é relacionar alguns aspectos do mundo invertido que existe na série com as coisas que acontecem no solo. Então, para quem não conhece a série, o mundo invertido é como se fosse da forma mais resumida, um universo paralelo, igual, uma reprodução, né? Igual do nosso mundo, só que ele é dominado por um ser que criou esse mundo invertido, né? E dentro desse mundo invertido acontecem algumas coisas e a gente vai estar conversando, relacionando com o solo, né? Então, o principal aspecto que a gente vai trazer para essa conversa do mundo invertido são as atividades que ocorrem lá dentro. Por exemplo, nesse mundo invertido tem os tentáculos, né? E esses tentáculos, eles na representação é como se eles fossem umas raízes que vão dominando esse espaço, né? O mundo invertido. E elas são sensíveis e se comunicam e existe uma comunicação com o ser que domina aquele mundo invertido. Então, nessa relação dos tentáculos, a gente tem uma pira bem parecida com as raízes, né? As raízes no nosso solo, elas também se espalham, elas alcançam lugares que às vezes a gente nem imagina, e isso acaba também gerando, às vezes, muitos problemas estruturais em relação à casa, construção, encanamento. Até esses dias eu tava conversando com a minha comadre, e ela se mudou e tal, e ela tava me mostrando a casa por videochamada. E tinha um pé de abacate bem do lado da casa, entre a casa e o muro, né? E aí a primeira coisa que quando ela me mostrou, eu peguei e falei, nossa, vai ter que tirar esse pé de abacate daí, né? Por quê? Porque as raízes, elas podem mexer com a estrutura da construção da casa, tanto da casa quanto do muro, né? Então, plantas com raízes mais grossas conseguem gerar mais esse impacto. A estrutura e o porte da árvore também influencia o manejo que você faz, né? Quando a gente maneja a parte foliar, a parte externa,
A gente trabalha com hormônios que vão movimentar as raízes também. Então, e depende também do porte da planta, né? Tipo um abacateiro que eu usei de exemplo, ele é uma árvore grande com as raízes dessas características. Mas toda raiz, ela se espalha por dentro do solo. Elas vão se emaranhando, vão se espalhando, vão se aprofundando. E tudo isso para buscar mais nutrientes, buscar mais água, buscar relações, né? Ela quer se comunicar ali através de hormônios e outras substâncias com outras raízes, com outros seres vivos, né? Os micro-organismos, até os macro-organismos, né? Tipo formiga, caracol. A planta libera cheiros e composto que pode tanto atrair quanto afastar, né? A gente já falou muito sobre raízes e micro-organismos em diversos episódios. Se você procurar no nosso canal, vai ter episódios só para micro-organismos. E sobre raízes a gente sempre tá falando, né? As raízes, elas possuem várias funções. E a gente fala dela quando a gente fala de plantar água, quando a gente fala de microclima, quando a gente fala de solo, quando a gente fala de micro-organismos. Não tem como falar, né, de diversas coisas sem falar das raízes. Então essas raízes, elas se conectam, elas se comunicam. É uma condição bem presente do mundo invertido. E o que é interessante do mundo invertido nessa relação que a gente está trazendo é que na série ele é apresentado como se ele estivesse debaixo da Terra, sabe? Mas não debaixo da Terra daquele próprio universo, né? Ele tá em outra dimensão, mas para coexistir com o nosso plano, ele vem nessa característica que ele tá de ponta cabeça debaixo da nossa Terra. E aí eu acho que eles se inspiraram muito, né, nesse universo do solo vivo, para pensar essas características do mundo invertido, né? Com os tentáculos, com a comunicação, com a reprodução, a expansão desses tentáculos, né? Porque quanto mais aqueles tentáculos se expande, mais território ele está conseguindo abranger e se comunicando, né? E se comunicar. E isso também é uma característica das raízes. Então, tem uma pira aí muito legal, porque eu acho que eles podem ter realmente se inspirado nesse universo do solo para projetar essa dimensão do mundo invisível, né? Do universo. Ai, mundo invertido. Misturei do universo, o mundo invertido. As raízes também criam, né, passagens de ar, amaciam a terra, são morada para diversos bichinhos e micro-organismos. Como o nosso podcast é de agroecologia, eu vou focar, né, nesses aspectos, mas eu tenho certeza que você, para quem já viu a série, tenho certeza que já entendeu a relação que eu quero trazer. A gente, na verdade, aproveitou a pira do mundo invertido, o hype do Stranger Things, para tá falando de agroecologia nesse espaço entre nós. Que é mais descontraído e a gente pode trazer essas piras, né? Mas eu tô me divertindo, vamos continuar. Aí nesse solo a gente tem os fungos, né? Que a gente pode pensar como as criaturas estranhas que comandam e habitam, né, esse mundo invertido, esse solo. Os micelos, os fungos, eles também lembram essa rede de comunicação, né? Tem vários estudos também com fungos que abordam essa pesquisa de comunicação entre eles e com outras plantas, né? Então, os fungos são muito eficientes também nessa comunicação. Eles também têm diversas funções, né, como de transporte de nutriente, ajudam as plantas, os micro-organismos. E uma coisa interessante
E a gente começa a pensar nas agroflorestas, né? Na visão das agroflorestas, os fungos, eles são vistos tipo como a internet da floresta, assim, onde ele vai conectar diversas redes. E aí, na prática, eu posso trazer um exemplo aqui, que são as micorrizas, né? As micorrizas, ela é um mutualismo, se eu não me engano, entre raízes e fungos, né? Então, é uma condição que só acontece em solos saudáveis, né? Bem nutridos, porque o fungo precisa de uma condição específica para se desenvolver. Estamos falando, claro, de fungos benéficos, né? Apesar que esse conceito de benéfico, maléfico, ele é relativo, né? Mas eu não tô falando de fungos que, por exemplo, em uma monocultura onde tudo é desestruturado, ele acaba desenvolvendo uma doença ali que infesta tudo, mata, etc. Não estamos falando desses fungos, mas estamos falando de uma biodiversidade de fungos. Esse fungo maléfico, que a monocultura criou o problema e depois chama de praga e maléfico, ele é uma condição de um ambiente desestruturado, né? Que num solo vivo os organismos, as plantas, o solo, eles têm ferramentas para poder combater e controlar de forma natural esses problemas, esses descontroles ambientais, digamos assim, né? Mas as micorrizas a gente está falando de solo saudável, de fungos benéficos, e eles são chamados a rede porque é uma relação ali com as raízes e fungo, onde esses fungos vão literalmente conectando as raízes e vão criando comunicações, né? Então, e é muito complexo. Então, por exemplo, se uma planta que tem mais necessidade de água, vocês estão passando por um período de menos chuva, por exemplo, eles conseguem se organizar e transportar a água para essa planta que precisa, né? Então, quando a gente entra num sistema agroflorestal, as coisas vão se complexar. Eu sempre tenho problema com essa palavra, mas vão se tornando complexas. E a galera ali, os fungos, as raízes, os micro-organismos, com as ferramentas que eles têm, que a gente criou através do sistema agroflorestal, eles conseguem se comunicar e começam a criar uma super rede, né? Então, as micorrizas você vai encontrar, visualmente falando, ela é como se fosse, você revira o solo, assim, por exemplo, né? Ali onde tem bastante matéria orgânica e tal, e planta, ela é como se fosse uma redezinha branca ali no solo, entendeu? E os fungos, os micro-organismos também, eles, a partir da decomposição, eles liberam substâncias, né? E eles liberam tipo uma liga, que eu não vou saber o nome científico agora, mas eles liberam uma liga e essa liga, ela vai juntando as terrinhas, vai juntando humus e vai criando a terra mais fofa, sabe? Porque essa liga também permite que a água entre melhor. Então são relações complexas que acontecem ali nesse mundo invertido que está debaixo dos nossos pés, né? Os fungos, eles são, né, é um universo incrível, é um universo à parte. Ao mesmo tempo que eles são estranhos, eles são subestimados, mas absolutamente centrais na questão do solo vivo e desse mundo invertido debaixo dos nossos pés. E aí temos os micro-organismos, que são tipo os nossos monstrinhos invisíveis, né? Que estão no nosso mundo invertido, que possuem um papel de extrema relevância, principalmente para a decomposição da matéria orgânica. Eu acabei falando um pouco agora, né? Antecipei um pouco a conversa sobre os micro-organismos, mas já deu para entender, né, a importância deles no nosso solo.
Os micro-organismos, eles são responsáveis pela liberação da maioria dos micronutrientes, né? E dos macro também. Então, quando, por exemplo, comprei um adubo lá, um esterco, um adubo bom, bem curtido, vou jogar no meu solo, vou jogar no pé da minha planta. Se o teu solo não tá cuidado em relação a micro-organismo, né, que daí é colocar matéria orgânica, cobertura de solo, porque o sol, altas temperaturas matam os micro-organismos, né? Água disponível, né? Nenhum ser vivo sobrevive sem água, micro-organismos são seres vivos. Então, você pega uma terra ali velha, podre, seca, que não fez nada, e só vai colocar a terra preta ou a plantinha tá ali, você plantou ela ali naquela terra velha, podre, e vai colocar o adubo, o esterco no pé. Se você não tiver os micro-organismos eficientes para decompor, para trabalhar os micro e macro nutrientes do adubo, e aí nem estamos falando de NPK, vamos falar de adubo bom, né? Esterco de galinha, esterco de vaca, tudo bem curtidinho, humus de minhoca, o composto da composteira, né? Se você não tiver os micro-organismos ali trabalhando, esses nutrientes, macro e micronutrientes, eles não ficam disponíveis na proporção correta para as plantas. E aí é desperdício, as plantas não vão absorver, a maioria dos nutrientes vão ser lixiviados, levados pela chuva, vão se perder, vão fazer ligações químicas com outros compostos químicos, vão virar outra coisa que a planta não absorve. Então, os micro-organismos são essenciais no solo. Na verdade, tudo que tá ali no solo é essencial, né? Eu só tô trazendo a importância deles, porque também a gente ama falar de solo e dessa micro e macro vida que sustenta toda uma vida complexa e que a gente nem estaria aqui se não fossem eles, tá? E esses micro-organismos, também os bichinhos maiores, eles são os guardiões do ciclo da vida, né? Eles mantêm o equilíbrio entre vida e morte, o manejo da matéria orgânica, a disponibilidade dos nutrientes. Então, são de extremas importâncias. Temos as minhocas, né? Tá no inconsciente coletivo, assim, de que onde tem minhoca a terra é boa. E sim, a minhoca é um indicativo de terra boa, de matéria orgânica disponível, de cobertura. Elas aumentam, e daí a relação aí com o mundo invertido, elas criam os túneis, né? A gente tem os túneis, os caminhos no mundo invertido. E se for ver os micro-organismos e os macro, também são responsáveis por fazer esses túneis, por fazer os caminhos de dentro do solo, assim como as raízes também. Ninguém tem uma função separada, né? As plantas não não me formei advogado e agora eu sou advogado. Todo mundo sabe fazer um pouco de cada. Todo mundo tem papéis importantes, relevantes na construção, né? E as minhocas, eu super acho também que é um bichinho do mundo invertido. Para aquele universo, né? Abrindo os buracos, os túneis, aumentando a comunicação, transforma, né, esse submundo em um lugar invertido, em um lugar fértil, né? Já tô confundindo tudo os assuntos. Mas tudo que a gente fala aqui, que eu tô falando, dá para super relacionar com as características do mundo invertido. E aí, trazendo uma característica da matéria orgânica, né, do mundo invertido, lá tudo parece meio decadente, né, coberto por camadas orgânicas, tem várias cenas que tudo parece ser construído meio orgânico, meio melequento, e parece muito uma característica da matéria orgânica se decompondo, né. E só que lá tudo é visto como muito nojento, né, e pro solo, para as agroflorestas, aquilo que é nojento, que está se transformando, que está morrendo, se decompondo, na verdade é alimento, né?
E tudo aquilo que morre vira base para novas vidas, nada desperdiçado energeticamente falando. E a lógica aqui da agrofloresta com o mundo invertido é invertido, né? Porque lá embaixo no mundo invertido tudo é morto, decadente, e em cima é o mundo normal. E na agrofloresta nada desperdiçado. E na questão da decomposição, que é sagrada para sustentar essa vida, toda a vida do sistema, né? A lógica que a gente usa é invertida, né? Na superfície de uma agrofloresta, a morte pode até assustar, né? Quando a gente pensa em monocultura, em plantas morrendo, etc e tal. Mas embaixo da terra, a morte, né? O fim, o novo ciclo é o que sustenta toda uma vida, né? Mas mais filosoficamente falando, até na superfície da agrofloresta, né? A morte faz parte desse sustento da vida, né? Trazendo uma outra perspectiva. E aí, trazendo bem para as agroflorestas, a gente pode entender a agrofloresta como esses dois mundos em equilíbrio, sabe? O mundo normal e o mundo invertido, que aqui é o solo, né? O mundo de cima, que é as plantas, as árvores e os humanos, ele depende totalmente desse mundo invertido, né? O de baixo dos nossos pés. Então a agrofloresta, ela vem num equilíbrio desses dois mundos, né? A gente proporciona a vida e a morte lá embaixo porque a gente depende da vida e da morte nesse mundo invertido, né? E aí, trazendo mais umas dicas relacionadas com a série, esse episódio tá uma pira. Quando a gente respeita o solo no manejo agroecológico, né? A gente não revolve demais a terra. Então, poderia ser que uma analogia de que não abrimos portais para o mundo invertido descontroladamente. Então, a gente tenta mexer, que nem na série, mexer o mínimo possível de forma de tocar, impactar, né? Porque tudo que tá ali tem uma característica, uma função, né? A gente tá aqui para criar um equilíbrio entre esses dois mundos, né? E claro, não envenenamos, cuidamos com técnicas inteligentes, ancestrais, naturais, ecológicas. E voltando a falar um pouquinho que eu falei ali de que a gente não revolve, não mexe na terra, né? Quando a gente começa daí a estudar todas as relações do solo, a gente estuda a biocenose do solo, né? Que são as relações complexas que ocorrem ali embaixo. Aí temos especificamente a rizosfera, né, que é as relações, as movimentações que acontecem ao redor da raiz das plantas, né? Cada planta vai ter a sua rizosfera especializada. Então, se uma planta é muito atacada, por exemplo, por uma bactéria específica, ali na sua rizosfera, falando, claro, em solo saudável, onde, batendo na tecla de novo, onde as raízes, os fungos, têm ferramentas e condições para estarem trabalhando isso, né? Então, vamos supor, ela é atacada por uma bactéria X. Ela vai liberar compostos que vão atrair fungos, por exemplo, que vão produzir antibióticos para combater aquela bactéria específica. Vocês entendem o nível da complexidade? Então, cada planta tem a sua rizosfera que vai específica, né? Que vai estar trabalhando com as suas necessidades. Essas relações são por troca, né? Digamos assim. Então, uma planta libera substância ali,
o fungo se alimenta dessa substância e deixa para a planta esse antibiótico, entendeu? Quando eu falei ali lá em cima das micorrizas, do mutualismo, é nessa relação também, né? A planta libera coisa para o fungo trabalha melhor os nutrientes, os micro e macronutrientes, e a planta e deixa disponível para a planta. Então, e daí imagine isso numa teia gigante acontecendo, né? Onde a micorriza da laranja vai se juntar com a micorriza da jussara, que vai se juntar com a micorriza da couve, exemplos, né, gente? Mas vamos pensar numa agrofloresta biodiversa ali com café, essas micorrizas vão se juntando, se comunicando, entendeu? Então, a gente tem a biocenose, tem um livro da Ana Primavera, do Arthur Primavera, tem uma nova edição da Expressão Popular, que é revisada e são 2 livros juntos, mas tem ele em volumes separados, mais antigo. Acho que tem na internet também. Que é um livro muito interessante para quem gosta desse universo do solo. Você descobre informações e relações interessantíssimas que te deixam boquiaberto, questionando se realmente somos os seres, a vida inteligente desse planeta. Mas é muito bom, fica aí a recomendação. É um dos meus livros preferidos da área de solo. Eu acho que é o preferido, é o mais completo, assim. E até para quem não tem uma bagagem anterior, tipo de química, né, ou biologia, dá para ler. Tem coisa que, claro, vai ter que pular, que vai entrar umas químicas ali bem maluca. Mas quando se fala de micro-organismo, dessas relações, é super tranquilo de acompanhar a leitura. Então fica aí uma recomendação. Mas a grande mensagem desse episódio é que o nosso mundo invertido do solo, ele parece, como eu já falei, né, com o da série, mas é que ele parece estranho, feio, escuro, esquisito, com seres estranhos, né? Sempre que a gente mexe no solo aparece um bichinho diferente. Mas na verdade ele é inteligente, essencial, cooperativo e profundamente vivo. Então, deixemos de ter nojo do solo, né? Tem muita gente que tem isso quando dava aula de agroecologia nas escolas. Às vezes para pegar no solo, a molecada, ai, suja a mão, ai, suja a unha, ai, tem bicho. Minhoca, então, meu Deus, o povo prefere falecer do que pegar uma minhoca na mão, né? Um serzinho limpinho ali, de boa, fazendo seu papel. Acho que tem humano por aí que é bem mais sujo e nojento do que a própria minhoca, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tirei uma pira aqui, adorei essa ideia da Mandinha. Claro que pra quem assistiu a série vai fazer mais sentido, né? As pira que eu tô falando, mas pra quem não assistiu, fica aqui um episódio de solos, né? Trouxe curiosidades e relações do solo. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Tudo isso é de muita ajuda pra gente. Tá propagando o nosso conteúdo de qualidade sobre agroecologia, agroflorestas. Porque o nosso intuito é ver floresta de pé, é ver muitos fungos, é ver muito solo vivo, é ver muito micro-organismos, macro-organismos, fauna, flora. É isso que a gente quer. Quem puder tá contribuindo na campanha do Apoia-se com a gente. Contribuições a partir de R$5 para manter esse projeto em pé com novas ideias, que nem temos ideias aqui, vamos colocar em prática agora na próxima temporada, que só vai ser possível graças à contribuição de vocês. E então quem puder ajudar, contribuir, a gente agradece muito para estar tocando com cada vez mais dedicação e mais profissionalismo o nosso podcast.
Você também pode contribuir no Pix, contato@mudafloresta.com. E quem não puder contribuir financeiramente é aquela ajuda, eu peço aquela ajuda que eu já falei, de curtir, comentar, compartilhar, mandar nos grupos de temas, né, que tem temas parecidos com o nosso podcast. Recentemente eu acho que até alguém acabou mandando, assim, porque a gente teve uns booms, uns episódios aí. Batemos 530 inscritos no nosso canal do YouTube, que é a nossa plataforma com mais inscritos. Agradecemos cada um de vocês. Compartilhe para chegarmos a mais inscritos, para a gente transformar isso aqui numa rede de micorrizas, de fungos. A gente tá ocupando essa internet com coisa boa. Então, acho que é isso. Muito obrigada e até a próxima.